O mundo é controlado por três tipos de pessoas: aquelas que são talentosas, aquelas que têm o superpoder do dinheiro e um terceiro tipo muito especial. Mas antes que a história revele que tipo é esse, saltamos para uma sessão de streaming, onde um mago está lançando seus feitiços, recebendo apoio de sua equipe enquanto eles lutam. A pedra mágica em seu cajado brilha cada vez mais intensamente. Essa é a Guilda Abismo, e os espectadores dizem que eles são muito poderosos. Mas aquele dragão não seria fácil de derrotar. A combinação de ataques daqueles jogadores era verdadeiramente impressionante. Um pouco mais longe deles está uma figura bem conhecida por quem está assistindo. É Lee Seol. Ela abre delicadamente os braços, ativando a roleta divina. Ela fez isso enquanto cantava uma canção. Imediatamente, os efeitos de seus poderes se tornaram evidentes e um grande par de asas apareceu em suas costas. Uma habilidade aleatória seria invocada, e alguns dos espectadores esperavam que fosse algo engraçado, para que pudessem se divertir um pouco mais. Mas os jogadores envolvidos naquela luta esperavam que fosse algo muito útil, porque o dragão ainda não havia sido derrotado e já estava perdendo a paciência para tolerar aqueles jogadores por muito mais tempo. E voltando à afirmação do início da história, temos o terceiro tipo de pessoa capaz de governar o mundo: aquelas que são extremamente sortudas. A garota invocou o arauto da deusa da vitória. Empunhando uma lança enorme, ela transformou o dragão em um simples lagarto. Seu público disse que ela era realmente muito sortuda. Mas ainda havia uma cabeça de dragão respirando calmamente, e não demorou muito para que ela começasse a ser atacada pelos jogadores restantes. Os espectadores notaram que o líder da guilda, cujo nome é Merlin, começou a lançar algo para apoiar seus aliados. Um homem loiro já estava preparado para executar um grande movimento, e um enorme círculo mágico apareceu na frente dele. Por causa de sua aparência, ele é muito popular entre aqueles que assistem a esse tipo de conteúdo. Daquele círculo mágico, ele conseguiu invocar um dragão flamejante. E movendo seu cajado, ele deu uma única ordem à criatura: atacar e obliterar o inimigo à sua frente, disparando contra ele um golpe singular e poderoso que foi suficiente para destruir a última cabeça restante do dragão. Onde antes havia uma cabeça que respirava, agora havia apenas o seu antigo local. A criatura havia sido subjugada com sucesso. Os internautas assistindo perceberam que essa equipe foi a mais rápida a derrotar este desafio. E todos os jogadores estão comemorando a vitória que alcançaram sobre o dragão do labirinto. Vários dos espectadores também querem se juntar a esta guilda. Alguns motivados pelas conquistas desta equipe, outros porque Liciol é bonita. Sabendo que a transmissão já estava terminando, eles concordam que foi muito divertido de assistir. Mas aquilo era apenas uma gravação sendo assistida por alguém. E o garoto que terminou de assistir a essa gravação está usando um dispositivo de imersão virtual muito moderno. Sentado em uma cadeira altamente tecnológica, ele teve uma experiência totalmente imersiva. Mais tarde, descobrimos que a taxa diária é de 300 moedas. Não sabemos se ele está falando de dólares ou da desvalorizada moeda coreana. Ele não concorda com esse preço, já que a taxa de sobrevivência desse desafio é de 30%. A pessoa do outro lado da ligação disse que ele só faz se quiser. Há muitos outros interessados, e o garoto disse que só queria ser mais bem pago. Mas a pessoa não pode pagar mais, já que a guilda não está disposta a aumentar o orçamento para esse tipo de contratação. Terminando a ligação, o garoto está completamente chateado. Um amigo de Hayam abriu a porta com cautela, perguntando se as coisas estavam indo bem, e o garoto percebeu que havia falado muito alto. Lá fora, ele disse que teria que trabalhar o mês inteiro como bucha de canhão, e seu amigo gostaria muito de participar de uma incursão como essa. Apesar do grande número de jogadores, apenas uma pequena porcentagem deles conseguiu fazer disso uma profissão. Ele disse isso para encorajar seu amigo, porque ele tem o talento para ganhar dinheiro com isso. Mas não é assim que nosso protagonista está se sentindo. Na verdade, ele é habilidoso no jogo, já que não usa um auxílio virtual que ajuda os jogadores a mirar.
Porque jogou muito beisebol em sua infância, ele tem uma ligeira vantagem em comparação com outros jogadores. Infelizmente, ele foi forçado a abandonar sua carreira esportiva devido a uma lesão no ombro e já estava começando a amadurecer. Refletindo sobre isso, ele concluiu que seu amigo não sabe como o talento pode fazer alguém se sentir patético. Deixando um cartão na mesa, ele agradeceu ao amigo, esperando que ele pudesse subir de nível um pouco, mas não sabe se será capaz, já que a competição é muito acirrada. Nosso protagonista vem aperfeiçoando seu personagem virtual há 5 anos. Ele havia investido muito dinheiro no mago que criou, algo que ele não pretende fazer nunca mais em sua vida. E para ele, restava apenas uma opção. Ele precisa proteger sua família a qualquer custo. Conversando com seu amigo, ele descobriu que estava muito entretido lendo um romance sobre um protagonista que é traído e retorna querendo vingança. Ele achou a história estranha, despediu-se do amigo e saiu para voltar para casa. Mas estava chovendo forte, e sem um guarda-chuva, ele ficaria completamente encharcado. Como não havia outra opção, ele foi para casa mesmo assim. Lembrando-se do romance, ele pensou que era um grande desperdício de tempo voltar ao passado apenas para se vingar. Se isso acontecesse com ele compraria bitcoins ou qualquer outra coisa que soubesse que aumentaria de valor. O que ele não percebeu foi que um carro estava se aproximando. O garoto olha para o lado com sua visão periférica, mas, infelizmente, o caminhão da transportadora Céu de Gelo já estava muito perto dele. Foi quando o garoto percebeu que algo muito ruim poderia acontecer. Um enorme impacto ocorreu logo depois. O pequeno caminhão havia capotado e os pés hesitantes do protagonista estavam plantados no chão. Ter testemunhado tudo aquilo o deixou em choque, mas não foi desta vez que o Céu de Gelo aconteceu. Alguns espectadores se reuniram no local para entender melhor o que havia acontecido. Ainda muito aterrorizado, a pressão arterial de nosso protagonista estava perigosamente baixa. Algumas pessoas estavam pensando na segurança do motorista e pediram para alguém chamar os serviços de emergência. Enquanto o garoto refletia sobre sua má sorte, um fio energizado se soltou de um poste. Assim que ele se levantou, parte do poste caiu exatamente onde ele estava, e o cabo eletrificado começou a saltar pelo ar. Considerando que tudo estava molhado por causa da chuva e que a água é um excelente condutor, a missão do caminhão foi cumprida. Deitado no chão, o protagonista pensava que sua vida era realmente muito miserável. E mesmo assim, ele conseguiu chegar a uma conclusão interessante naquele dia. Aquele era o seu dia de sorte, porque apesar de ter sido eletrocutado, o garoto ainda estava vivo. No ano de 2034, um jogo de realidade virtual surgiu e se tornou uma grande sensação. Seu nome era Guerra dos Deuses. Em apenas alguns anos, teve um enorme impacto nos esportes, entretenimento e cultura, atingindo um número incrível de quase 2 bilhões de usuários. O jogo se tornou tão grande que alguns jogadores conseguiram monetizar sua experiência de jogo. S está chamando por Raim, pedindo-lhe que acorde rapidamente. O garoto abre os olhos, sem saber onde está, e o homem que o acordou fica aliviado por ele estar consciente. Nosso protagonista acorda muito assustado, e o médico imediatamente muda para o modo agiota. Agora que ele está bem, pode pagar a conta do tratamento. Enquanto voltava para casa, ele começou a pensar que sua sorte não é tão boa, nem afinal. Ele acabou tendo que gastar um dinheiro que não tinha para cobrir o tratamento hospitalar que recebeu. Um resultado verdadeiramente lamentável. Mas ele tentou ser grato porque seu corpo ainda está funcional, e é a única coisa que ele tem neste mundo de porcaria. Ele esperava que sua família estivesse bem, mas quando chegou em casa, não conseguiu abrir a porta pelo acesso biométrico. Por um momento, ele ficou intrigado com o que estava acontecendo. No dia anterior, estava funcionando normalmente, mas agora a porta se recusava a abrir. Revoltado com a situação, ele disse que se mudaria para outro aluguel assim que economizasse algum dinheiro, até que a porta foi aberta por dentro. Uma criança o cumprimentou alegremente. Era sua sobrinha. Aquele cumprimento amigável mudou rapidamente o humor de nosso protagonista, que agora estava muito feliz em ver aquela criança. Ele perguntou como o pai dela estava, e o homem disse que também estava lá. Este é o irmão mais velho do protagonista.
Seu nome é Tu, e ele precisa usar uma cadeira de rodas. Ele disse que ouviu que nosso protagonista esteve no hospital. Perguntou se estava tudo bem com ele, e o garoto disse que tinha apenas escorregado no chão. Seu irmão ficou preocupado com essa explicação, mas nosso protagonista o tranquilizou, dizendo que se fosse algo sério, ele ainda estaria hospitalizado. Ele disse que a fechadura poderia estar quebrada, já que não abriu com sua identificação. Mesmo a casa sendo muito antiga, aquele sistema é muito resistente a falhas, pois usa o mesmo sistema das cápsulas do jogo Guerra dos Deuses. Essa frase deixou nosso protagonista muito preocupado. Vários pensamentos vieram à sua mente, considerando o que poderia ter acontecido com ele, imaginando que não seria capaz de entrar no jogo. Ele disse que precisava encontrar uma cápsula de acesso imediatamente. Chegando ao local, ele disse que havia inserido todas as suas informações corretamente, mas seus dados biométricos estavam errados. Todo o seu diálogo acontece por telefone, e a pessoa do suporte disse que ele poderia estar sendo hackeado. A sugestão para o problema do garoto era complexa. Ele precisaria contratar um advogado para resolvê-lo. Como os dados biométricos são pessoais e intransferíveis, sendo a maneira mais segura de provar a identidade de uma pessoa, nem mesmo nosso protagonista acredita no problema que está acontecendo. Ele não entende por que sua biometria não está funcionando e começou a se lembrar do que aconteceu durante a chuva. Seu corpo foi atingido por um choque elétrico massivo por causa daquele acidente. Por um momento, ele começou a pensar que isso poderia estar relacionado ao que estava acontecendo, e agora ele não consegue entrar no jogo de forma alguma. Pensando em tudo o que havia feito, ele se lembrou que havia investido muito dinheiro naquele personagem. Agora, tudo havia acabado permanentemente. Enquanto seus problemas ainda são reais, ele ainda tem uma família para sustentar. É por isso que ele não pode desistir agora. Mesmo que sua dificuldade seja enorme, abandonar aquele jogo não é uma opção viável. Como ele não vai desistir de seu sonho de ser um jogador ranqueado, ele pensou em começar a trabalhar nas minas do jogo e poderia ganhar dinheiro para pagar todas as suas despesas mensais. Porque sua maior motivação é a família que ele precisa sustentar. Ele decidiu que voltaria àquela cápsula mais uma vez para ganhar dinheiro. Ele ainda tinha um ticket de criação de personagem, e agora começaria do zero mais uma vez. Ele nunca imaginou que teria que passar por essa experiência novamente. A primeira mensagem do jogo aparece, perguntando se ele quer participar da guerra entre os deuses. Dizem que essa experiência é melhor que a vida real. Nosso protagonista não acha que seja tão diferente para quem não tem dinheiro. É impossível ter um bom começo. O nome de seu personagem seria Minos. Custa 880 moedas para criar um personagem simples, algo que deixa nosso protagonista extremamente indignado. Sem mencionar que todos os itens neste jogo são muito caros. E ainda há pessoas que querem viver uma vida virtual confortável, mesmo que custe muito dinheiro. Enquanto cria seu personagem, ele precisa decidir qual deus receberá sua devoção. Seria ótimo, pensou nosso protagonista, se as coisas pudessem ser um pouco mais fáceis. Talvez ele não estivesse em tantos problemas como está agora. Ele ainda não conseguiu superar a perda de seu personagem, já que havia investido muito dinheiro nele. Como não pode pagar, os itens de seu personagem serão selecionados aleatoriamente, sendo necessário ter muito dinheiro ou muita sorte para superar isso. As cartas que apareceram na sua frente eram todas inúteis, mas ele não se importa mais com a classe de seu personagem, já que vai ser um minerador de qualquer maneira. Antes de selecionar uma carta aleatória, seus olhos tropeçaram em algo incomum. Uma carta dourada, diferente de todas as outras, estava lá, com a classe de Arquimago. Isso deixou nosso protagonista bastante intrigado. Ao aproximar a mão da carta, ele começou a pensar que devia estar alucinando. Uma mensagem apareceu na sua frente, dizendo que o dragão de guerra o havia aceitado como seu 82º seguidor. E agora, ele havia adquirido a classe de Arquimago. Depois disso, seu corpo foi materializado em outro lugar, com vários outros jogadores. Midas está atualmente no nível 1, e sua classe é lendária. Um jogador ranqueado, que tem a mesma classe que ele, teve que gastar milhares de dólares para alcançar esse resultado. E nosso protagonista teve a graça de consegui-lo por sorte. Olhando ao redor, ele viu que outros jogadores estavam desapontados com as classes que obtiveram. Eles também queriam ser arquimagos.
Um deles disse que as classes lendárias só são alcançadas por quem tem muito dinheiro. Nosso protagonista é um jogador veterano. Ele sabe que essas palavras carregam verdade. Mas agora, ele não seria mais um minerador. Ele precisa subir de nível rapidamente e começar a fazer missões. Aquilo era tão improvável de acontecer que nosso protagonista está pensando que pode ser um erro do sistema. Ele iniciou o tutorial, pensando que em breve receberia uma classe comum, como todos os jogadores novatos, que não têm dinheiro. Ele até teve que esfregar os próprios olhos, porque até então, tudo estava acontecendo normalmente. A mensagem do tutorial também envia informações secretas. Ele receberia uma recompensa extra se sobrevivesse por 71 minutos. Recebendo o título de Mestre do Tutorial, uma parte do jogo com a qual nenhum dos jogadores se importa. Ele ainda está tentando entender o que precisa fazer para sobreviver 71 minutos, impressionado com a recompensa de receber 10 pontos para cada um de seus atributos. Isso era um absurdo, já que ele só ganha 5 pontos a cada nível que sobe. A maneira desesperada como ele falou sobre isso fez outros jogadores olharem para ele como se fosse um louco. Ele conhecia aquele jogo há vários anos, mas nunca tinha ouvido falar do título de mestre do tutorial. Definitivamente, o que estava acontecendo com ele dentro daquele jogo não era um erro de sistema. Ele decidiu que gravaria toda a sua experiência, porque isso é absolutamente necessário. Em um jogo onde o dinheiro é tão influente, informações privilegiadas valem muito. Ele está rezando a Deus para que nada naquela experiência seja um sonho, esperando que seja realidade. Finalmente, todos aqueles jogadores foram enviados para um lugar muito incomum. Havia vários monstros esperando por eles, e eles não sabiam como poderiam derrotá-los, até que alguém disse que aquelas criaturas não estavam lá para serem combatidas. Nosso protagonista percebeu que sobreviver por 71 minutos não seria uma tarefa fácil. Ele viu que acima da cabeça de um deles, um círculo verde havia aparecido, e lentamente sua cor estava mudando para vermelho, deixando nosso protagonista completamente aterrorizado. Era uma indicação de que as criaturas haviam selecionado um jogador como alvo. O jogo se torna tão grande que novos jogadores entraram naquele mundo para perseguir seus próprios sonhos, mas acabaram enfrentando a mesma coisa. A experiência de jogo é muito difícil, e é no tutorial que os iniciantes recebem uma dura lição de realidade. O primeiro já havia sido derrotado pelas criaturas. Isso deixou o resto dos jogadores bastante aterrorizados. Eles começaram a se perguntar se o tutorial só terminaria quando fossem espancados até a morte pelas criaturas, já que não podiam derrotá-las. Nosso protagonista não ia ficar naquele lugar esperando para ser abatido, fugindo a toda velocidade das criaturas perigosas. Percebendo que as habilidades que havia recebido são verdadeiramente incríveis, já que ele podia até ver a janela de status daquelas criaturas. Depois de correr muito, ele conseguiu se esconder atrás de um arbusto, vendo que o círculo acima de suas cabeças mudou de cor novamente, tornando-se verde, percebendo que ele poderia ter entendido como aquele sistema funciona. Quando o círculo está verde, significa que a criatura está em um estado pacífico, sem intenção de atacar. Ele aproveitou o momento para ganhar ainda mais distância daquele lugar perigoso. Mas quando o círculo muda de cor para vermelho, sinaliza que o perigo é iminente. Nosso protagonista se posicionou para a batalha. Como uma daquelas enormes criaturas o havia definido como seu alvo, ela quase conseguiu agarrar a cabeça do garoto em um único movimento. Felizmente, ele conseguiu escapar. Ele tem muita experiência em se esquivar daquelas criaturas, e isso está se mostrando muito útil nesta nova experiência como iniciante. Pouco mais de 10 minutos já haviam se passado desde que ele entrou no tutorial. Com sua experiência anterior no jogo, e sendo capaz de ver o indicador de agressividade da criatura, fugir se tornou fácil. Parece que ele é o único jogador que teve acesso a essa informação privilegiada, e sua gravação está acontecendo normalmente. Como faltam apenas alguns minutos, ele sentiu que seu objetivo está perto de ser alcançado. Ele ainda tem 1 hora para ficar naquele lugar, e decidiu que ganharia o título de mestre do tutorial. Depois de 1 hora, ele já estava completamente exausto. Saindo de sua cápsula,
Ele começou a pensar sobre o que havia feito. Definitivamente, nenhum aspecto daquela experiência estava apenas em sua cabeça. Agora, ele ia assistir a gravação completa do tutorial. Ele comemorou muito ao completar essa tarefa, porque conseguiu sobreviver por 71 minutos naquele lugar. Assim que estava comemorando, seu personagem foi atacado pelos monstros. Mas como as condições foram cumpridas, ele ganhou o título de mestre do tutorial. Ele realmente é um arquimago. O jogo quase o ejetou da experiência porque sua frequência cardíaca estava extremamente alta. Esta é uma medida de segurança automática. Vendo que ele estava muito sem fôlego, seu amigo se aproximou para verificar se tudo estava bem. Nosso protagonista mal conseguia encontrar as palavras certas para dizer o que aconteceu. Ele disse que estava bastante chateado por ter que começar do início mais uma vez. Seu amigo disse que ele tem uma conta de mago muito boa e que definitivamente não deveria ter sido suspensa. Mas, vendo o estado em que o protagonista se encontrava, ele percebeu que o pior poderia ter acontecido, e ele se desculpou por ser insensível. Mas o garoto respondeu que já são águas passadas. Ele disse que voltaria a jogar, pedindo ao amigo para não contar a mais ninguém o que aconteceu. Isso será suficiente para manter um segredo. Ele ainda não quer que ninguém saiba o que aconteceu com seu novo personagem. Se os desenvolvedores descobrirem sobre sua habilidade, ele imagina que haverá consequências e ele poderá ser caçado dentro do jogo. Isso pode ter sido um resultado de seu acidente, mas é a única chance que ele tem de mudar a vida de sua família. E ele não sabe quanto tempo essa habilidade vai durar. Chegando à vila inicial, ele estava determinado que faria tudo isso de novo por sua família. Atualmente, existem menos de 100 jogadores que têm a mesma classe que ele. Isso é verdadeiramente inacreditável. Ele precisa priorizar seu desenvolvimento imediatamente. Seu primeiro passo é ir à Guilda dos Exploradores. Mas olhando para uma árvore que estava lá, ele viu um brilho incomum. Acima dela, havia um ponto de interrogação, e nosso protagonista decidiu se aproximar. Imediatamente surpreso com o que estava vendo. Era apenas um cachorro dormindo sob aquela sombra. Missões lendárias são as missões mais bem pagas que existem naquele jogo. E aquele brilho era definitivamente de uma missão lendária, algo sobre o qual ele só tinha ouvido falar. Nosso protagonista lembrou que precisava controlar sua ansiedade, já que sua frequência cardíaca não podia subir muito. Ele precisava se concentrar na oportunidade que apareceu. Apenas por encontrar aquela missão, ele não precisaria se preocupar com nenhuma de suas despesas mensais. Isso o fez começar a gostar daquele jogo amaldiçoado, baseado em dinheiro e sorte. Aproximando-se cuidadosamente do cachorro, ele ainda precisava confirmar. O sistema dizia que estava perdido, precisava de um remédio raro e ele ganharia o favor de um NPC. Ele nunca tinha visto essa missão em toda a sua vida. Tudo o que os outros jogadores podiam descobrir sobre o cachorro era que ele estava perdido e doente. Se ele não tivesse sido capaz de ler informações ocultas, ele o teria ignorado como todo mundo. Ele percebeu que foi realmente sortudo por tê-lo encontrado e não deixaria essa oportunidade passar. Mas ele precisava passar na Guilda dos Exploradores, que gerencia as missões naquela área. Ele não quer se envolver com esse tipo de gente, mas no momento não tem outra escolha. Embora existam muitas missões no jogo, elas se tornam mais raras à medida que o nível aumenta. Os NPCs têm um limite no número de missões que podem dar em um dia, e os jogadores começaram a vender essas missões dentro do jogo. Foi assim que a Guilda dos Exploradores nasceu. Como havia um nicho a ser explorado, devido a essa situação, eles estabeleceram sua sede na vila inicial. Uma vez que um jogador deixa aquele lugar, ele não pode retornar. Então não há veteranos lá para explorar os novatos. No início, esta guilda mostrou muita solidariedade com os novos jogadores, ganhando espaço com o tempo. Eles ajudam os iniciantes a melhorar sua imagem pública, e acabou funcionando. Os desenvolvedores decidiram não intervir nos assuntos do jogo até que a Guilda dos Exploradores se tornasse uma instituição oficial. E eles são a verdadeira razão pela qual nosso protagonista não queria criar uma conta alternativa. Uma vez dentro daquele prédio, ele começou a receber a explicação padrão. Havia 3 serviços: o básico,
onde ele receberia uma missão, o intermediário, onde ele também receberia um item, e o de luxo, onde seria ajudado por outro jogador. O serviço poderia ser pago com a moeda do jogo ou até mesmo com itens. Aquele jogador mal podia esperar para pegar o dinheiro de nosso protagonista, que decidiu comprar a opção básica. Aqueles que não pagam essa guilda acabam tendo que trabalhar forçadamente nas minas. Sua influência era tão grande que se estendia para o mundo real. Aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas tinham que desistir de seus personagens. Eles são verdadeiros parasitas. Nosso protagonista recebeu uma lista das missões com os locais para onde deveria se dirigir. Um homem disse que ele havia recebido a missão de completar a tarefa de Hayden. Nosso protagonista quer confirmar a informação antes de começar. Clicando com o dedo naquela informação, imediatamente a tela que a continha subiu aos céus. Ele nunca imaginou que houvesse tanta informação, mas sua tarefa já estava definida. Ele havia encontrado a missão lendária, que apareceu junto com um cachorro perdido. Seu objetivo é manter tudo em segredo para evitar levantar suspeitas. Decidindo que começaria com as tarefas mais fáceis. Depois de derrotar algumas criaturas na floresta, ele conseguiu subir de nível. Para ele foi muito fácil, já que seus atributos são altos. O sistema disse que o Deus que ele serve está observando suas ações, dando-lhe uma oportunidade. Ele poderia selecionar uma habilidade. Isso acontece em certos níveis, mas ele nunca consegue nada de bom. Mas ele acredita que ainda está em sua onda de sorte, esperando conseguir algo muito raro, exceto que aquelas cartas não ofereciam nada de especial. Tudo o que ele recebeu foi completamente comum. Mas ele está aliviado que o feitiço de ataque que usou antes apareceu. Agora ele pode usar bolas de fogo para o combate, devidamente preparado para avançar. E ele começou a se perguntar se deveria fazer a missão secreta. Assim que se aproximou daquele prédio, ele falou com o homem que o havia ajudado antes. Ele perguntou se nosso protagonista já havia terminado. E o garoto disse que sim. Ele disse que ele parece bastante habilidoso e nosso protagonista respondeu que quase morreu tentando derrotar uma criatura. O homem começou a pensar que ele era um jogador medíocre. Ele deve ser um completo iniciante. Ele pensou que o garoto provavelmente comprou o item da missão em algum lugar. É apenas uma questão de tempo até que ele seja explorado pelas pessoas naquele jogo. Mas ele ficou surpreso com a conversa que estava tendo com outro personagem que tinha muito couro de Goblin. O personagem começou a elogiar a habilidade do garoto e pediu-lhe para buscar um item ainda mais raro que aquelas criaturas possuem. Uma nova missão apareceu e nosso protagonista disse que comprou 30 pedaços de couro. Ele tentou usar menos do que a missão havia pedido, mas aquele personagem pegou tudo o que ele tinha. Isso o deixou muito chateado, porque ele queria ser compensado pelos itens que havia perdido. Estava observando tudo muito de perto, começando a pensar em várias coisas sobre nosso protagonista. Não demorou muito para ele notar que estava sendo observado. Pedindo desculpas pelo ocorrido, ele disse que não poderia compensar os itens perdidos. Faz parte do contrato. Se o usuário não tem conhecimento de todas as informações, ele é responsável pelos resultados. Nosso protagonista está muito chateado por ter que resolver o problema sozinho. Ele se perguntou se tudo o que ele faz naquela missão é realmente sua responsabilidade. Ao ouvir isso, ele demonstrou estar bastante indignado. Ele saiu de lá chateado por ter perdido 20 peças de couro, enquanto o outro jogador estava aliviado por ter escapado de um grande problema. No entanto, tudo está indo de acordo com seu plano. Nada bloqueará seu caminho. Para conseguir o próximo item, ele realmente teve que se esforçar, e levando-o para o personagem virtual, começou a pensar no esforço que teve que fazer. Finalmente, conseguindo o item necessário para curar o cachorrinho perdido. Algo que o deixou verdadeiramente feliz. Nosso protagonista correu para ajudar aquela pequena criatura, para que pudesse completar a missão lendária e secreta. Ele colocou um pouco do remédio na palma de suas mãos, dando-o para o cachorrinho beber, na esperança de receber uma carta de habilidade com isso. Seu entusiasmo é tão grande que ele imagina que ficará rico em breve. O sistema disse que o cachorro que havia perdido seu próprio nome agora o servirá. Nosso jogador recebeu o título de Mestre de uma Besta Divina.
palavras que ele não esperava ler ao completar aquela missão. Ele ficou imediatamente entristecido, porque não podia vender aquela criatura, mas o cachorrinho latia para ele muito feliz. O garoto começou a se perguntar se aquilo era um filhote de lobo. Ele não se importava mais com a aparência da criatura, mas esperava que ela tivesse boas habilidades. O sistema disse que ele precisa nomeá-la. Ele olhou para a pequena criatura muito focado e decidiu que seu nome seria Lucky. Após ser nomeada, o sistema disse que a criatura recebeu uma nova vida com seu novo nome. O brilho dela cegou a visão de nosso protagonista. Ele estava ficando cada vez mais impressionado com as coisas que estavam acontecendo. Quanto mais a criatura brilhava, mais rápido seu coração batia, e o sistema percebeu isso. Ele seria desconectado à força. Enquanto caminhava lá fora, alguém disse que fazia muito tempo que não via o nosso protagonista. Outra pessoa disse que ele deveria cumprimentar as pessoas quando as encontra. Mas nosso protagonista está exausto demais. Seu amigo disse para deixá-lo em paz, porque ele está deprimido desde que perdeu sua conta. O outro cara ficou muito preocupado com isso, pois sabe do enorme investimento que ele havia feito naquele jogo. A verdade é que nosso protagonista está rindo como um bobo feliz, porque aquele lobo é Efenger. E agora ele tem certeza absoluta disso. É a criatura divina mais forte daquele jogo. Não há nada que possa superá-la em combate corpo a corpo. Como se sua classe lendária não bastasse, ele também conseguiu uma poderosa besta divina, oportunidades que não acontecerão novamente. Enquanto pensava nas possibilidades, seu telefone começou a tocar. Era sua sobrinha que havia ligado, e ele disse que ia comprar frango frito para ela. Mas ele recebeu uma notícia aterrorizante. Algo havia acontecido com seu irmão. Então ele correu para o hospital o mais rápido que pôde. Sua sobrinha estava lá sozinha, olhando para seu pai deitado em uma cama de hospital. Assim que chegou, encontrou a criança chorando desesperadamente. Imediatamente, ele a pegou nos braços, perguntando o que havia acontecido, e um médico perguntou se ele era o guardião da criança. Ela disse que o coração de seu irmão estava enfraquecido e sua pressão arterial havia caído muito. Mas a situação não era fatal. Como o paciente tem um marca-passo no coração, ele precisa trocá-lo com frequência e passar por reabilitação. E já fazia muito tempo desde a última vez que ele foi para exames médicos. Naquela noite, eles tiveram que ficar no hospital. Nosso protagonista estava sentado em uma cadeira enquanto a criança dormia em seu colo. Mesmo dormindo, era possível ver a expressão triste em seu rosto. Aquela situação era de cortar o coração. Tudo neste mundo gira em torno de dinheiro, que também é a raiz de todos os problemas. Ele decidiu que não poderia mais hesitar naquele jogo, porque precisa mudar a vida de sua família e aproveitará ao máximo essa oportunidade. No campo de caça para iniciantes, vários jogadores já estão reunidos para ganhar experiência. Vendo a criatura de nosso protagonista, alguns ficam encantados porque o lobo é muito fofo. Alguns conseguiram identificá-lo como um filhote de besta divina. E, de fato, parece um filhote muito fofo. Após aquela tarefa lendária, nosso protagonista conseguiu obter duas coisas. Na companhia de sua besta, ele não precisa formar um grupo, tendo a liberdade de jogar sozinho. Ele só precisa fortalecer um pouco mais seu personagem, para poder deixar a vila inicial. A dificuldade aumentará muito, assim como as recompensas. Ele também recebeu a carta de habilidade que os dragões de guerra enviaram. Abrindo o sistema, ele disse que aceitaria a recompensa. Imediatamente, várias cartas começaram a se materializar na sua frente. Elas se organizaram diante dele até formar um grande painel. Nosso protagonista até pensou que seria completamente inútil. Mas entre aquelas cartas, havia uma com uma habilidade única. Ele recebeu telecinese, algo extremamente raro naquele jogo. Capaz de mover objetos pelo ar ou, em caso de batalha, sabotar o movimento do inimigo. É restrito a usuários de magia telecinética, mas sua classe pode aprender qualquer tipo de magia. As coisas têm ido muito favoravelmente para ele desde o início, imaginando que a presença de Lucky tornou sua vida mais fácil. Indo mais fundo na floresta, ele decidiu que continuaria caçando. Vários monstros já estão esperando por nosso protagonista.
Alguns goblins tinham acabado de caçar um pequeno coelho. Uma das criaturas ouviu ruídos estranhos e foi imediatamente atacada por Lucky. A pequena criatura provou ser verdadeiramente formidável em batalha. Não demorou muito para derrubar o primeiro dos monstros. Os outros dois tentaram atacar o pequeno filhote de lobo e estavam prestes a atingi-lo com suas armas. Mas nosso protagonista também é capaz de usar bolas de fogo, atingindo uma das criaturas diretamente no rosto. Ele espera para ver o resultado de sua ação, ficando bastante animado com o resultado. Lucky também parece muito feliz por ter contribuído para essa vitória. Aqueles monstros não são mais um desafio para eles, mas em sua outra conta era bastante difícil. Isso está sendo mais fácil do que o esperado, e nosso protagonista está pensando em ir ainda mais fundo na floresta. Olhando para o filhote de lobo, ele começou a se perguntar se ele entende comandos básicos, ou se poderia ser treinado. Como aqueles monstros eram fáceis demais, eles caminharam em direção às partes mais escuras da floresta. Vários corvos estavam empoleirados em uma árvore. Os pássaros, de repente, alçaram voo, deixando o garoto muito preocupado. Ele sabe que isso só pode significar uma coisa. Uma criatura-chefe apareceria naquele lugar. Uma tela do sistema confirmou essa notícia. Faltava menos de uma hora para o campeão Goblin aparecer. Neste tipo de desafio, é possível obter grandes recompensas em comparação com o método de caça tradicional. O grande problema é a dificuldade. Apenas os melhores jogadores podem participar efetivamente. É como uma estrela no céu. Todos podem vê-la, mas apenas alguns privilegiados podem alcançá-la. As recompensas começam com os itens recebidos, mais a transmissão do jogo para outros. É verdadeiramente astronômico. Nosso protagonista tem um longo caminho pela frente. Ele quer alcançar o nível de um jogador ranqueado. Ele pensou em compartilhar essa informação com a comunidade e comprar algo delicioso para sua sobrinha, mas ficou hesitante em passar essa informação adiante. Talvez ele devesse aproveitar a oportunidade sozinho. Não há ninguém por perto, e ele já eliminou todas as criaturas da área. Pensando em todas essas coisas, ele ainda não sabe qual é a melhor estratégia e precisava pensar com muito cuidado, porque essa decisão é importante. Percebendo que ser ganancioso naquela situação poderia ser benéfico. Manter-se em caminhos seguros poderia não trazer o dinheiro que ele precisa no tempo que tem, e ele tem uma enorme necessidade de mudar sua realidade. Ele já está cansado de depender dos outros. Muito mais determinado, ele decidiu que faria isso sozinho. Ele havia assistido a vídeos daquele monstro sendo derrotado várias vezes, e já estava familiarizado com seu padrão de ataque. Ele nunca havia tentado algo assim sozinho, mas agora tem o cachorro como seu companheiro. Enquanto esperava o tempo acabar, ele está confiante de que, na companhia de Lucky, alcançará a vitória. Juntos, eles derrotarão esta criatura. Os dois ficaram lá na floresta, e ele teve que cavar um grande buraco. Finalmente, ele havia completado aquela pequena escavação, e a contagem regressiva havia chegado ao fim. Muito obrigado por assistir até aqui. A jornada do nosso protagonista está cada vez mais emocionante, e ainda há muito para acontecer. Se você gostou e quer ver a continuação dessa história, deixe o seu like para garantir a parte 2. Para quem está perguntando, o nome do manhwa é Grand Warlock Streamer. Conto com o apoio de vocês e até a próxima!